Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Professor Israel aqui com vocês. A gente vai trabalhar um pouquinho da nossa disciplina de perícia e mediação essa semana, da unidade 4. A gente vai tratar sobre planejamento pericial. A gente vai discutir ao longo dessa disciplina, ao longo desse conteúdo aí da semana, um pouquinho sobre os procedimentos que o nosso perito, o nosso profissional em perícia contábil, ele vai desenvolver no processo de examinação quanto à execução da perícia contábil. Então, assim, a gente vai entender como é esse planejamento e, dado esse trabalho, ele vai pôr em prática, certo? Então, a gente vai entender um pouquinho sobre como ele vai aplicar toda aquela legislação, todas aquelas NBCs, as nossas normas brasileiras de contabilidade, onde ele consegue aplicar de forma prática, dinâmica, A gente entendeu ali quanto aos objetivos, aplicabilidade, campo de atuação, e daí ele vai começar a construção desse planejamento. O que é o planejamento? Como o próprio nome fala, planejar ele precisa o quê? Se organizar, ele precisa composição de equipe, ele precisa traçar ali as diretrizes, quais são os procedimentos que ele vai desenvolver. Então tudo isso ele precisa incorporar junto ao seu planejamento. Feito isso, ele começa a pôr em prática. Então ele fez todo o esboço ali, Ele construiu todos os processos que ele vai desenvolver, quem vai estar junto com ele na equipe, e daí ele vai pôr em prática, de forma que ele consiga demonstrar, quanto quanto o trabalho dele é importante, ou seja, todo o trabalho pericial ele tem um foco, Ele tem um objetivo central, que é a prova pericial, ou seja, ele precisa provar, ele precisa comprovar da autenticidade de todo o trabalho que ele está desenvolvendo. Feito isso, a gente consegue entender nessa unidade qual a dinâmica, qual a aplicação do seu conhecimento, aplicação quanto profissional, utilizando da legislação, Então isso tudo ele precisa fazer e apresentar a quem lhe convocou ou quem lhe contratou, tá bom? Então assim, a gente vai entender o que? Durante a unidade 4, durante essa semana, a gente precisa entender que tem uma composição de equipe, perito contador assistente, e daí eles precisam estar muito atentos, aplicando a ética profissional, a ética contábil, em quaisquer situações, caso haja alguma possibilidade de constrangimento, alguma possibilidade de impedimento, isso precisa ser informado, quem convocou ou quem contratou. Daí a gente vai entender o quê? Que o nosso profissional ele assume toda uma responsabilidade, tá bom? Então ele precisa sim ter zelo pelas informações, segurança, confiabilidade, sigilo, segurança da informação, e de forma respeitosa ele precisa se inserir, ele precisa adentrar um ambiente pelo qual ele estará ali constatando, averiguando todas as informações, todas as diligências e examinando as provas, fazendo todo o seu trabalho de forma respeitosa, imparcial, mas principalmente ele precisa também traçar todo um passo a passo, quais são as etapas que ele tem que seguir até ele conseguir a construção do seu documento final, o seu laudo pericial, e isso com ajuda também do nosso perito contador assistente. Então vejam que é um trabalho um pouco duradouro, um trabalho assim que demanda uma certa quantidade de trabalho, de dias, semanas, talvez até meses, até ele conseguir a conclusão do seu trabalho, mas que seja um trabalho de forma organizada, um trabalho que ele consiga tratar de forma que o processo em si ele tenha um desenvolvimento célere, ele consiga desenvolver os seus trabalhos para que haja assim um valor, um valor profissional, para que haja de fato toda uma aplicação abrangente sobre todas as etapas que ele precisa cumprir. Feito isso, com o seu planejamento criado, o seu planejamento ali bem definido, ele segue a etapa para a realização de todos os procedimentos, execução de todas as etapas e, por fim, a elaboração do seu laudo pericial.
Legal? Então, assim, a gente vai entender nessa semana que o trabalho é com base em um planejamento, com base em um documento que ele constrói por conta, que ele vai definir, vai deliberar todas as demandas em questão. Então, com isso, a gente dá início à nossa semana, a gente começa aí. Boa semana de estudos a todos e até mais.